Iniciei, você me fala a hora que apareceu. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos iniciando a nossa live Orai Sem Cessar. Sejam todos muito bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Hoje, terça-feira, dia 7 de julho. No domingo, nós tivemos o privilégio de ouvir o presbítero Tiago, na segunda-feira, o presbítero Max, né? Que privilégio, muito obrigado, presbítero Tiago, muito obrigado, presbítero Max. É sempre um privilégio ouvi-los, sempre trazendo temas relevantes e embasados biblicamente, trazem um profundo conhecimento, né, domínio do tema que se dispõe. Fica-se claro o estudo que fizeram dos textos para nos apresentar, né? É uma honra para a nossa igreja que os presbíteros participem da vida de pregação da igreja, do ensino, da ministração da palavra. Então, muito obrigado, presbítero Max, muito obrigado, presbítero Tiago, e espero que a gente tenha sempre, né, esse privilégio de ouvi-los aqui também na nossa live. Eu tenho certeza que todos que acompanharam foram extremamente abençoados pela palavra de domingo e pela palavra de segunda-feira. Então, boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar esta nossa transmissão e, consequentemente, o nosso retorno ao estudo em Romanos, orando. Senhor, lhe rendemos graças pelo teu cuidado e pelo teu amor. Obrigado, Deus. Obrigado por este dia que se encerra. Obrigado pela noite que se inicia. Obrigado pelo teu cuidado, pelo alimento, pelo ar que respiramos, pelo teto sobre a nossa cabeça, por todo o conforto que o Senhor tem nos dado. Agradecemos e reconhecemos que vem de ti todo este cuidado. Deus, continuamos a suplicar pelo mundo, diante da pandemia pelo Covid, os impactos econômicos, isolamento social, enfim, ó Pai, momento calamitoso que vive a humanidade. Colocamos diante de Ti e suplicamos, ó Pai, as Tuas misericórdias sobre todo o mundo, sobre todas as pessoas. Abençoe todos os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando essa transmissão, todos aqueles que acompanharão posteriormente. Pai, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Quanto a mim, coloco nas Tuas mãos, ó Santo Espírito, para ser um mero instrumento Teu. Usa-me segundo a Tua vontade, ilumina-me, capacita-me, em nome de Jesus. Amém. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos para Romanos 12, 1 e 2. Maravilha, né? Acabou aquele tema difícil de Romanos 9, 10 e 11. Agora voltamos aqui a textos um pouco mais tranquilos. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, é consenso entre a maioria dos estudiosos de Romanos que uma grande divisão que a carta tem acontece dos capítulos 1 a 11 e depois vai de 12 até o 15, né? E o 16 sendo a conclusão, né, da carta, mas integrando, né, um grande bloco. Poderíamos separar em dois, né, de 1 a 11
e depois de 12 até o 16, sabendo que parte do 15 e o 16 todo é a conclusão, é a finalização da carta. A primeira parte de Romanos, Paulo aborda uma série de temas teológicos, uma série de estudos profundos acerca do pecado, acerca da salvação, acerca da depravação total que gera no ser humano, como que Deus intervém nos salvando, etc. Né? Paulo, com as suas palavras, descreve o Evangelho e fala das misericórdias de Deus que alcança o pecador. Os capítulos 9 a 11 abordam aqueles temas difíceis, né, de eleição, de Israel e etc. Mas para chegar a uma conclusão muito simples, que a misericórdia de Deus no plano de salvação alcança o judeu e alcança o não judeu. Então, depois de fazer esse elaborado sistema teológico, nesse tratado teológico acerca de salvação, acerca de Jesus, de predestinação, de eleição, etc. Agora, Paulo vai trazer uma série de instruções práticas para aquela comunidade, aos romanos. Então, de 1 a 11, ensino, teologia. Paulo, como professor, o teólogo, traz ensino, traz teoria à igreja acerca de temas importantíssimos. Paulo escancara o evangelho a partir da sua própria interpretação aos romanos. E agora ele vai trazer nos capítulos 12 até o 15, 13, mais ou menos, e o 16 concluindo, lições práticas. Ele vai falar sobre a prática da igreja. Então, mesmo não conhecendo aquela igreja pessoalmente, o apóstolo Paulo se dispõe agora a tratar de temas da vida, do cotidiano, do dia a dia daquela igreja, daquela comunidade. Então, a função pastoral, e eu gosto de pensar em Paulo como pastor também, né? Ele mesmo se identifica muitas vezes com essa figura, né? Aquele que cuida da igreja, né? Seja pastor, seja presbítero, seja apóstolo, etc., mas daquele cuidador da igreja. Então, o zelo do pastor pela igreja, nesse âmbito, ela sempre compete na questão doutrinária, teológica, de ensino, de interpretação da Escritura, de exposição da Escritura, mas também toda preocupação pastoral acontece no âmbito da vida prática. O pastor discipula a igreja na sua prática, na sua relação, na sua comunhão, na sua vida de culto, de liturgia, mas também do dia a dia, a relação dos membros uns com os outros, a relação do membro com o magistrado civil e etc. Né? Então, há toda esta preocupação. E é o que Paulo vai fazer agora, vai falar um pouco de prática. E ele inicia esse grande bloco que vai tratar uma série de temas práticos do cotidiano da vida da igreja, fazendo um apelo, um pedido com súplica, mas também com autoridade para aqueles irmãos daquela comunidade acerca da sua própria vida e da sua postura. Bom, antes de entrarmos nos dois versículos propriamente ditos, é importante que tenhamos em mente uma concepção que às vezes nós nos equivocamos, tá? Então, por exemplo, quando nós falamos de predestinação, de eterno decreto de Deus, de eleição e etc., nós estamos falando disto no plano de salvação, quanto à nossa salvação, quanto a Deus nos eleger antes da fundação do mundo, quanto à nossa salvação. Mas esta predestinação quanto à salvação, esta eleição quanto à salvação, não necessariamente significa que tudo que nós vamos fazer na nossa vida está predestinado ou pré-ordenado. Cada ato da nossa vida, etc., acontece com uma pré-determinação, uma pré-ordenação. Essa doutrina é chamada de fatalismo, ou para muitos lá do mundo islã, chamado maktub, que quer dizer já estava escrito. Por exemplo, como funciona esse fatalismo? É o seguinte, então hoje eu vesti esta blusa verde e por baixo eu estou com uma blusa azul de um time de bairro de futebol lá de Xanxerê, né? O Coab Futebol Clube. Jogar mesmo ele não joga, mas o que come de costela e churrasco é absurdo, né? Mas jogar futebol ali só de enfeite. Mas faz uniforme, agasalho, etc. Então, um abração pessoal do CFC, né, lá de Xanxerê.
Mas o seguinte, aí pode dizer assim, não, que desde antes da fundação do mundo, Deus predeterminou, pré-ordenou que nesse dia 7 de julho de 2020, o Anderson ia pôr esta camiseta e esta blusa, e não poderia ser de outra forma. O fatalismo diz isso. Mas olha, nós temos que ter muito cuidado quanto a este tema. Sabe por quê? A Escritura não fala deste fatalismo sobre a nossa vida e a nossa atitude. Fala acerca da nossa salvação, acerca do plano de Deus para nos salvar. Ou seja, no fim das contas, nós somos salvos. Mas o desenvolvimento da nossa vida, a nossa responsabilidade humana, muitas vezes, ou quase todas as vezes, não está pré-ordenada por Deus, tá? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para não nos confundirmos, porque Paulo vai falar de santificação e de santidade de vida. Aí você pode dizer, mas espera aí, Deus já preordenou se eu ia ser santo ou não. Então, se eu conto uma mentira, é porque Deus quis. E vocês conseguem, se eu colocar nessa ordem, talvez você entenda melhor. É mais ou menos assim. Pense num homem casado que acha que essa predestinação, essa pré-ordenação é um fatalismo. Tudo Deus predeterminou da sua vida e não podia ser de outra maneira. Aí você não tem responsabilidade humana sobre nenhum ato. Aí esse homem casado arruma uma namorada fora do casamento, que nós chamamos adultério. Né? Arruma uma amante, né? Apesar que para o termo amante, para os latinos, né, se tornou pejorativo, era para ser algo belo, acabou se tornando algo ruim, né, pejorativo. Então ele arranja uma amante, uma namorada fora do casamento. Aí a esposa descobre. E aí chama o pastor. A pastora, o meu esposo arranjou uma namorada. E daí o homem pode se refugiar. Falou, não, mas espera aí, pastor. Nós não vivemos uma predestinação da nossa vida, então não poderia ser de outro jeito. Desde antes da fundação do mundo, Deus predeterminou, pré-ordenou que eu adulterasse, que eu arranjasse essa namorada e vivesse isso. Eu não tive escolha quanto a isso. Veja como é perigosa quando nós aplicamos essa doutrina que não é bíblica, nem é calvinista, nem é de Santo Agostinho, nem é de São Bernardo, de nenhum outro, Santo Anselmo, nenhum outro que abordou temas parecidos com isso, se aplica a esse fatalismo da vida. É uma doutrina do Islã, do Maktub, lá do Corão, de Alá, e nada tem a ver com o cristianismo e com a Bíblia. É óbvio que se Deus quiser intervir na nossa vida, e eu creio que ele intervém de maneira soberana, ele pode fazer. Por exemplo, se Deus quiser agora pintar essa parede no fundo aqui, que é rosa bem clarinho, de azul, e a coisa ficar azul, Deus é Deus. Não tem como a gente limitar Deus à nossa ação, à nossa atitude, tá? Então eu também não quero cometer aquele erro de colocar Deus dentro de um aquário e falar, Deus, é assim que funciona, tá? Mas é muito importante que vocês entendam esta concepção. Tá? Predestinação, salvação. Eterno decreto de Deus, salvação. Mas como você vai viver essa vida como salvo, depende da responsabilidade humana ou da tua santificação. Senão você não teria responsabilidade e, enfim, poderia viver de maneira devassa e atribuir essa maneira devassa de viver à vontade de Deus. Ledo engano. Se não fosse assim, a Bíblia não falaria de santificação. Então, para iniciarmos esses dois versículos, é muito importante que você compreenda isto aí e saiba separar, que é predestinação, que é eleição, que é preordenação, salvação. Quanto à tua salvação. Mas a tua maneira de viver depende de você. Você é salvo, ponto. Mas a maneira que você vai viver, se vai ser feliz, infeliz, as escolhas que você vai fazer, não tem a ver com a salvação, tem a ver com a sua vida aqui. Por isso que a Bíblia traz uma série de instruções quanto à nossa santificação. Então, vamos desenvolver o tema aqui. Por exemplo, eu poderia ter permanecido solteiro, mas eu fiz uma escolha, que foi me casar. E à medida que eu casei, eu pensei na esposa que eu queria, né, Fábio? E eu orei a Deus a isto. Não acho que a gente case e Deus predestinou o casamento de nenhuma pessoa. O casamento é uma escolha. Mas eu orei quanto ao perfil de mulher. Falei assim, Deus, eu quero casar com uma mulher muito inteligente, extremamente inteligente. Essa era a minha oração, sempre para Deus, né? E Deus atendeu, e agora eu estou arrependido. Falei, Deus, eu tinha que ser uma mulher inteligente, só extremamente inteligente não dá. Né? Então, às vezes, Deus responde a oração da gente e a gente arrepende, né?
Falou, Deus, agora não tem como descasar mais, né? Então, quando você for orar, você que é solteiro, fala, Deus, eu quero uma mulher mais ou menos inteligente. Se você pedir muito inteligente, Deus responde a oração, depois você está lascado o resto da vida, né? Então, vou falar para você, eu próxima, se tivesse outras vidas, próxima eu queria casar com uma mulher analfabeta, né? Porque casar com uma mulher inteligente é duro, é duro. Mas é mais ou menos assim, eu fiz uma escolha, tá? Eu fiz uma escolha. E a própria qualidade do meu casamento depende muito das escolhas que eu faço dia a dia, tá? Se eu vou ser gordinho ou se eu vou ser magrinho, minhas escolhas. Se eu vou usar o cabelo curto ou comprido, minhas escolhas. Então, o processo de santificação, ele é inaugurado na cruz, ou seja, Cristo, através da ação do Espírito Santo, ao morrer por nós, a nos salvar, a nos dar vida eterna, ele nos dá as ferramentas para sermos santos, mas também isso implica na nossa responsabilidade. Como você vai usar isso? Então, entendido isto tudo, vamos entender os versículos agora. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o termo rogar aqui tem essa ideia de súplica, pedir de uma maneira enfática, uma maneira de favor, mas também imbuída de autoridade. Então, o apóstolo está, ó, faz isso aí. Irmãos, veja, agora não é gentil e judeu, não é não judeu e judeu, é irmão. Ou seja, ele vai abranger a comunidade como um todo. Então ele está dizendo, rogo, pois irmãos, judeu, não interessa mais, agora é irmãos. Ou seja, sem distinção étnica e sem privilégio de um e de outro. É irmão, ponto. Qual é o nosso grau hierárquico na igreja? Irmão e irmã, ou seja, horizontalmente. Não há hierarquia na igreja presbiteriana. O pastor não é mais importante que o presbítero é mais importante que o diácono, o presidente do presbitério é mais importante que o pastor. Não existe hierarquia na nossa igreja. Existem cargos administrativos, mas a hierarquia nossa é horizontal. Então, todas as pessoas, homens e mulheres na nossa igreja, são iguais. E têm igual direito e igual dever dentro da igreja. Então, a nossa relação de irmãos. E aí Paulo vai dizer o quê? Rogo, pede com veemência, com autoridade, para que eles apresentem o vosso corpo, por quê? Pelas misericórdias de Deus. Que misericórdia que ele está falando? Quais misericórdias de Deus? As apresentadas aqui abundantemente nos capítulos 1 a 11, né? Onde Paulo trata excessivamente da salvação. Então, que misericórdia que ele está falando? De Deus ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar, para cumprir a lei em nosso lugar, para pagar o preço pelo nosso pecado, pelo nosso descumprimento da lei, por ressuscitar e nos garantir a vida eterna. Então, quando ele fala aqui misericórdias de Deus, ele está usando um termo que é muito comum à luz do Antigo Testamento, né? Que as misericórdias do Senhor não são a causa de sermos consumidos. Então, é a intervenção de Deus na nossa vida e aqui de maneira muito específica sobre o plano de salvação. As misericórdias de Deus, de maneira total, são expressadas na cruz, na obra de Cristo. Então, apelo a vocês, meus irmãos, em pé de igualdade, homem e mulher, branco ou negro, judeu, alemão, brasileiro, grego, troiano e etc. Pelas misericórdias de Deus, por aquele plano de salvação, pela obra de Cristo da cruz, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Então ele vai trazer agora aquela linguagem do Antigo Testamento do sacrifício. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que o sacerdote ia lá, pegava o animalzinho, apresentava o animalzinho para ser sacrificado, e tinham vários tipos de sacrifícios, né? O totalmente queimado, um que só queimava a gordura, enfim. E todo esse sacrifício geralmente estava ligado a perdão de pecados. Então ele traz essa linguagem do Antigo Testamento de sacrifício para trazer à mente a imaginação dos seus ouvintes, né? Porque a carta era lida de maneira oral, né? Então lida em voz alta para a comunidade. Era como se Paulo estivesse ali falando quando o líder daquela comunidade lia a carta na igreja. Então os seus ouvintes aqui do século I trazem à memória esta linguagem ritual, né, de apresentar os animais no templo, que inclusive ainda estava acontecendo lá no templo de Jerusalém nessa época, mas agora ele fala que esse sacrifício
não é mais de animais, mas é do nosso corpo, do nosso corpo. Olha que interessante. Havia muita influência para aqueles que não eram judeus, principalmente para os romanos e os gregos, que o corpo era uma coisa ruim. Uma influência lá do filósofo Platão, né? Que dizia que o corpo era a tumba da alma, que o corpo era a prisão da alma, que o corpo era ruim, né? O corpo é nojento, é impuro e etc. E o fato de Paulo usar o termo corpo aqui é um pouco para bater nessa filosofia tão ruim, né, que deprecia a ideia do corpo, mas também essa ideia de apresentar o corpo como sacrifício vivo, ou seja, não é mais né, do animal morto ali, né, é um sacrifício vivo, um sacrifício para o dia a dia, né? Mas a ideia de apresentar o corpo é apresentar o ser humano de maneira integral, ou seja, oferecer o nosso corpo como sacrifício é oferecermos-nos integralmente. João Calvino, comentando o texto, vai referendar esta ideia, que aqui oferecer o nosso corpo é oferecer o ser humano como um todo. Ou seja, nós temos que nos apresentar a Deus como um todo. Né? Tem gente que gosta de ficar dividindo corpo, alma, espírito, é uma confusão doida. Né? Eu gosto de pensar que é tudo uma coisa só. Não existe corpo sem alma, não existe espírito sem corpo, não existe mente sem alma e corpo, e etc. Então, acho que mente, alma e espírito é uma coisa só, são termos sinônimos, e corpo está aqui junto, né? Faz parte. Tanto que se você tem um mente sã, corpo são. Né? Corpo que não é são, a mente também não é sã. Então, apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo. Ou seja, nós temos que nos oferecer totalmente a Deus e vivo, né? Ou seja, dinâmico, no dia a dia, nas atitudes nossas, que é o vosso culto racional. Culto, né? Adoração. O culto aqui não é só aquela ideia, a gente pensa que o culto é muito aquela coisa de dentro do templo, né? Aquela coisa interiorizada, aquela coisa misticista. Não. Mas culto aqui tem muito a ver com serviço. E se apresentar o corpo, ou seja, este culto que ele está falando aqui, é um culto que acontece também no dia a dia, no serviço que nós prestamos através do nosso corpo, em casa, com a família, na faculdade, na escola, no trabalho, no Uber, no ônibus, no avião, no carro e etc. Tá? E esta apresentação da sua vida a serviço a Deus, essa consagração da sua vida como um todo a Deus, esse culto que é um serviço que se mostra na igreja, mas muito mais fora dela, né? Em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, etc., é o culto racional. E aqui ele vai usar o termo lógicos, que daí vem o termo lógica. Então, culto racional, culto razoável, né? De racionalidade, o culto lógico. O que é esse culto lógico? O que é esse culto racional? Bom, é entender aquilo que se está adorando, é compreender a adoração. Ou seja, poderíamos dizer que o versículo 1 tem essa dinâmica. Paulo está pedindo a todos os irmãos da igreja que, quando compreenderem o grande plano de salvação em Cristo Jesus, são salvos, então, por essas misericórdias, apresentem a vossa vida, a totalidade do seu ser, a integralidade do ser humano, corpo, alma, mente, espírito, ação, atitude, vontade, etc., como um sacrifício vivo, ou seja, uma total dedicação, mas viva, do dia a dia, da dinâmica em casa, na família, no trabalho e etc. E é essa disposição de mostrar que você está cultuando a Deus porque você compreendeu a salvação, porque você compreendeu a Escritura, porque você sabe quem é o Deus que você serve. Isto é o culto racional, o culto lógico. Ou seja, é esta vida que você vive para Deus e não para si mesmo. Esta é a dinâmica do versículo 1. Olha, eu poderia ficar mais uma hora aqui falando só dos pormenores do versículo 1, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, né? Para ter uma ideia, que alguns comentaristas gastam 2, 3, 4 páginas para falar só desse versículo 1. Então, de maneira resumida, o versículo 1 é o seguinte, meu filho, você deve viver para Deus e não para si mesmo. E essa é uma coisa lógica. É lógico. Se eu sou de Deus, eu sou de Deus. Não posso viver mais para mim mesmo.
Então, para com esse negócio de achar que culto é ficar indo a pé, não sei para onde, voltando a pé, subindo escada de joelho, descendo escada de costa, amarra o santo no pé da cadeira, bota a cabeça do santo embaixo d'água e bota a medalha do santo dentro do bolo, aí você morde, quebra o dente. Tem que parar com isso aí, que a gente acha que culto é isso, né? Ah, mas eu vou ficar fazendo 7 sexta-feira na igreja evangélica de joelho lá, clamando e não sei o quê. Ah, não, vou ficar 24 horas de jejum, não sei o quê. Então, a gente acha que é uma coisa misticista. E Paulo fala, não, o negócio é no dia a dia, é na prática, é na vida, é aí na sua escola, na sua empresa, é no seu trabalho, é dirigindo, é na fila do banco, é no restaurante. Ou seja, você cultua Deus de maneira lógica, à medida que você serve, isso torna-se visível às outras pessoas. As outras pessoas estão vendo que você está servindo a Deus onde você está. E esse é o culto racional aqui de Romanos, tá? Senão você acha que culto racional também é culto presbiteriano, né? Que é aquela coisa assim, tique, 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 né? O reverendo Jeremias fala uma coisa engraçada, não sei de onde que ele tirou, você fala que é o culto 4x4, né? Fala, sabe o culto 4x4? Não sei de onde ele tirou essa ideia de 4x4. Mas não é essa ideia, que o culto racional é aquele culto que é frio. Não, culto não pode ser só razão. O culto tem que ser sentimental, tem que ter sentimento no culto. Como que você adora sem sentir? Como que as suas faculdades sensíveis não vão estar afloradas no culto? Né? Como que você não chora quando você é tocado por uma palavra, por uma canção? Então, culto racional que também não é aquele culto chato de toga, que fica tudo lá. Não tem nada a ver com isso aí, né? Tá? Só para ficar claro também. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora Paulo faz. Paulo dá duas ordens. Faz não, nesse verbo não faz nada. Né? Na verdade, Paulo dá duas ordens. Dá duas ordens. Deixa eu ver a minha colinha aqui. Se eu estou falando isso aí mesmo. Então, Paulo usa aqui dois imperativos, duas ordens. E não vos conformeis, então é uma ordem, não se conformar. E a outra ordem é transformar. Então são duas ordens que Paulo dá a esta igreja. O verbo conformar aqui era mais ou menos assim. Como se você pegava um vidro, um vidro redondo, com um gargalo. Aí você coloca a água dentro daquele vidro. A água toma a forma daquilo, né? Então, conformar aqui, o verbo siskematizomai, do grego, né? Que parece palavrão, né? Isso aqui, né? Siskematizomai, de esquematizo, né? Ou tomar a forma de. Mas lembrava disso. Você bota a água dentro do recipiente, a água fica com a forma daquele recipiente. Se botar a água num copo quadrado, vai ficar quadrada. Então, essa é a ideia aqui do conformar. E transformar aqui é metamorfose. Então, é uma transformação que não é algo aparente. Não é uma transformação assim. Quando eu era do mundo, eu andava de bermuda, chinelo e camiseta de vereador e o bonezão rasgado na cabeça. Agora que eu sou crente, eu ando de terno e gravata. Não é nenhuma transformação externa, né? A metamorfose, muito contrário, né? Se você lembrar da borboleta, é uma transformação radical, né? A lagarta morre para renascer borboleta. Então vamos lá. Não vos conformeis com este século ou com esta era. Do que Paulo está falando? E não tomem a forma que a sociedade diz que é o certo. É interessante que o teólogo Calbart vai falar que Paulo apresenta uma ética cristã aqui e ele intitula de A Grande Confusão. Por que ele chama de A Grande Confusão? Porque ele fala que a ética cristã bate de frente, muitas vezes, ou quase todas, com os conceitos sociais. Então, eu falo, olha, não tome a forma, não seja igual, não fique acomodado com os princípios que regem este mundo, esta era, o que é comum. Poderia dizer o nada a ver. Sabe aquela coisa, não tem nada a ver, pode ser de qualquer maneira. Paulo fala, não, e é uma ordem que Paulo dá, não tomem a forma deste século. Então, assim, e é difícil, e Calbart tem razão em falar que é uma grande confusão essa ética cristã, que isso mexe profundamente e mexe com a nossa escolha. Gente, todas as vezes que a gente passa de largo de um mendigo, né, e
Veja, nós não somos salvos por obras, né? Isso é muito claro em Romanos. A gente passa de largo, vê o mendigo, ou quanta gente aí que a casa destelhou, perdeu tudo, né? E a gente, né? Sabe, todas as vezes que a gente passa de largo, que a gente deixa, que a gente não faz nada, e daí as pessoas falam, ah, mas tem que pensar em você, não é culpa sua, é coisa da natureza. Olha, se for ajudar todo mundo também, é como se fosse algo para acalentar o nosso coração, para acalmar a nossa mente nesse tipo de cobrança que a gente faz, né? Mas o fato é que Paulo está justamente na contramão, só não se conforma, não. Se tem miséria no mundo, nós deveríamos fazer alguma coisa para melhorá-la. Não sei se nós vamos extingui-la, mas nós teríamos que fazer alguma coisa para melhorá-la. Ah, mas eu tenho a minha vida, eu tenho que me esforçar, eu dou duro para ganhar meu dinheiro, eu acho que eu mereço um pouco de conforto e etc, etc. Sim, é fato, é fato. Mas se há miséria e a gente pensa primeiro no nosso conforto, depois na miséria do outro, é pecado. O Tiago fala isso na sua carta, né? Não é o Tiago Metz, não, né? Mas eu acredito que o Tiago Metz pregue isso veementemente também, que é o nosso presbítero, né? A partir do texto bíblico de Tiago. Então, todas as vezes que a gente pensa no nosso prazer, no nosso deleite, no nosso egoísmo, porque realmente eu trabalhei e mereço aquilo, mas sabendo que algumas pessoas estão passando por miséria, é pecado. E quando a gente reconhece e não faz nada, mas reconhece que errou, já é um passo, a reflexão para tentar mudar. Mas quando a gente endurece o coração e fala, ah, mas peraí, né? Esse cara que fica na rua aí também só quer ficar na rua atrás de cachaça e etc, né? É justamente o que o Paulo fala, não se conforma, não. Sabe quando você fala assim, ah, os políticos brasileiros são todos corruptos, há uma corrupção, né? Então, a gente deveria mudar esse quadro, nós deveríamos interferir nisto. Não só orando pelos políticos, mas elegendo pessoas éticas, pessoas corretas, pessoas cristãs. As igrejas deveriam preparar boas pessoas para este santo ofício que é exercer os cargos políticos, pessoas com integridade. Não adianta, mas tem político. Não, nós somos 200 milhões de brasileiros, eles são quantos políticos? Então, todas as que nós nos omitimos quanto a isso, isso aí está tudo perdido mesmo, e a gente não faz nada para mudar esse quadro, a gente se conforma. Então, é essa a ideia aqui. É a era do nada a ver, sabe? Ah, comprei um produto falsificado, mas todo mundo compra. Eu comprei um monte de DVD pirata de filme, mas todo mundo faz isso. Não, eu fui lá no Paraguai e trouxe um monte de coisinha legal para casa, que aqui é o dobro do preço, o triplo do preço. Mas não tem nada a ver também. O Paraguai precisa do dinheiro brasileiro para sobreviver ali. É só um cigarrinho, né? Não, é só uma coisinha aqui. Então é exatamente isso que Paulo está falando. Olha, a gente não pode tomar a forma disso. Nós temos que sermos sempre revoltados com o pecado e com todo esse sistema mundano, todo esse sistema social que se afasta da Bíblia e da Escritura. É isso que Paulo está falando quando fala, não tome a forma desta era. Sejam cristãos acima de tudo. Mas transformai-vos, metamorfose, pela renovação da vossa mente. Como é que é essa metamorfose da mente? Quando você entende a misericórdia de Deus na salvação, você fala, poxa, agora eu tenho Cristo. Se você tem Cristo, você tem tudo. Você não precisa de mais absolutamente nada. Você é um homem e uma mulher salvos. Então, se você já tem o futuro garantido e glorioso na presença de Deus, o que a gente tem que fazer? Transformar, fazer uma metamorfose, matar a velha mente para que nasça uma nova mente cristã. E qual que é primordialmente a mente do cristão? É dar de si sem pensar em si. É servir ao outro antes de servir a si mesmo. É extremo mesmo, é radical o negócio, é complicadíssimo. Mas você mata uma mente antiga para renascer uma nova mente cristã. Então, quando você abre mão de si para amar o outro, para servir o outro, para ser relevante às pessoas, para que o seu culto, que é o serviço a Deus, seja visto, para que a sua vida seja gasta única e exclusivamente para o serviço de Deus,
na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, na sua formação e etc., né? Consequentemente, a partir disso, você não vai tomar a forma deste mundo, você vai estar aqui sem ser corrompido pelo sistema terrível que nos afasta da Bíblia e de Deus. Nós matamos a nossa velha mente para que nasça uma nova mente, um novo pensamento, uma nova maneira de agir, de falar, de ser, de pensar, de entender. E daí, quando a gente faz isso, olha o que a gente experimenta: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós renunciamos a nós mesmos para viver uma vida de fato bíblica, de santificação, de santidade, servindo a Deus no nosso dia a dia, aí a gente começa a viver o céu aqui. Então a gente começa a entender e a vislumbrar o reino de Deus, que parece tão escondido de nós, mas é justamente quando nós abrimos mão de nós mesmos. Aí a gente experimenta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilha! Então, para eu sentir mais de Deus aqui, eu tenho que abrir mais mão de mim mesmo? Sim. E são duas ordens que Paulo dá: não vos conformeis, mas transformai-vos. Irmãos e irmãs, são 2 versículos, como eu disse, são imensos na sua instrução, na sua relevância e etc. E são extremamente duros, são como que um soco, né? Um direto, um cruzado de direita que nos nocauteia. E fazendo um contraste com a vida que nós levamos com o texto bíblico, que a gente vê que muitas vezes nós estamos conformados com esta era e com o pensamento desta era. Que muitas e muitas vezes nós não estamos transformando a nossa mente. Pelo contrário, nós estamos pensando como as pessoas aqui pensam e vivendo como se nós nem conhecêssemos Cristo. E daí o versículo 1 também se torna ineficiente. O nosso culto a Deus, a nossa entrega, nunca vai ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Vai ser um culto que é lá dentro da igreja, cheio de misticismo, de blá blá blá, ou de gritaria, ou de silêncio extremo, de música agitada, ou de música no órgão, mas não vai passar daquilo. Vai ser só uma ritualística vazia. O que esses 2 versículos fazem um contraste entre quem é cristão e quem é discípulo, e quem entre é cristão e é apenas religioso. Há um abismo muito grande entre ser discípulo e entre ser religioso. E Paulo só está no início do negócio aqui e tome chicotada até o fim. Bom, eu vou parar porque é profundo demais, né? A gente empolga aqui e continua falando. Mas que Deus nos desafie com a exposição desses 2 versículos extremamente profundos. E vamos lá aos nossos pedidos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, você pode fazê-lo, tá? Dá tempo ainda, que eu vou voltar aqui nos comentários. Então, enquanto eu vejo aqui, você pode fazer o seu pedido de oração. O primeiro pedido que aparece aqui é do presbítero Max. Pede oração pela vida da irmã Margarete, a irmã dele, irmã mesmo, né? A cunhada da Léo. Peço oração pela vida da minha irmã Margarete, que hoje está de aniversário. Então, Margarete, Deus lhe abençoe, feliz aniversário, muita paz, muita saúde. E o Max pede oração também pela Aidi, nós temos orado pela Aidi, que está em tratamento de saúde, né? Está internada lá em Joinville. Então, Margarete, Aidi, o nosso irmão Carmelito e a nossa irmã Marina pedem oração pela família. A nossa irmã Carmen Vega, ela pede oração pelo pastor Manuel Hernandes, da Igreja Presbiteriana de Chile. Está hospitalizado por uma infecção urinária severa. Também pede por Laurita Romero e seu esposo Ricardo Vasques, com sintomas de Covid, estão em tratamento em casa. Pede por Carolina Hidalgo, com nódulos no pulmão, na pelvis, na perna e no tórax. Ela é esposa do pastor Gerardo Vasques Neto.
Que Deus tenha misericórdia do pequeno Tomás, que é filho desse jovem casal. Que o seu Osias agradece a todos que oraram pela sua esposa Vera, que fez a cirurgia no joelho e está bem, graças a Deus. Então, continuar orando agora pela recuperação da Vera, esposa do seu Osias. O nosso irmão Osni pede oração pela recuperação da sua sobrinha Cristina, que passou pela cirurgia, né? Agora está no pós-cirúrgico, e agradece a Deus pela graça que Deus concedeu ao irmão da Valéria, o José Carlos. Então, a graça que Deus concedeu ao José Carlos, cunhado do Osni. A nossa irmã Letícia pede oração pela saúde da Ivanilde e pela Iracema. A Letícia também pede oração pela recuperação do amigo Ademir. A Aline pede oração pela sua família e pelos seus amigos. A tia Clarete pede oração pela Aline, né, que foi aniversário dela ontem, e por toda a família. E a dona Irene pede oração pelo pastor lá da igreja presbiteriana, da segunda igreja presbiteriana de Mogi Guaçu, que faz aniversário hoje. Ô, dona Irene, quem que é o pastor aí agora? Quem que está aí na Igreja Presbiteriana Unida? É a minha igreja lá, na Igreja Unida, a igreja que me enviou para o seminário lá em Mogi Guaçu. São esses os pedidos que apareceram aqui para mim. Tem mais algum pedido aí, Aline? Não. Então vamos lá, vamos orar. Oremos. Senhor, nós oramos pela vida do presbítero Max e de sua família, em especial pela vida da Margarete, que completa mais um ano de vida hoje. A abençoe, guarde, proteja, fortaleça e dê muitos anos de vida a ela. Continuamos a interceder pela vida da Aidi, clamando, ó Pai, a cura sobre a vida dela. Colocamos ela nas tuas mãos, ó Pai, crendo que o Senhor pode curá-la e restaurá-la, mas que seja feita a sua vontade. Pai, nós intercedemos por toda a família do nosso irmão Carmelito, da sua esposa Marina, que Deus abençoe, proteja, guarde e fortaleça. Pai, agora nós oramos pela saúde dos nossos irmãos lá no Chile. Clamamos pela vida do pastor Manuel Hernandes, que está hospitalizado. Pai, tenha misericórdia do teu servo, abençoe, guarde, livra-o desta infecção, toma-o nas tuas mãos, ó Pai. Intercedemos também, ó Pai, pela Laurita, pelo Ricardo, que estão com sintomas de Covid. Deus eterno, tenha misericórdia destas vidas. E intercedemos, ó Pai, pela Carolina, com esses nódulos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor abençoe, a cure, a proteja. Santo Espírito, esteja com ela neste momento. E clamamos, ó Pai, a tua intervenção divina. Queremos que o Senhor tenha poder para curá-la. E dê força ao pastor Gerardo, que enfrenta esse momento difícil com a sua esposa e ao seu filhinho Tomás. Deus, cuida desta família, abençoe-os e proteja-os segundo a tua vontade. Pai, nós agradecemos pela cirurgia da Cristina ter corrido bem e que ela se recupere logo, ó Pai, para a honra e glória do Senhor, a proteja, a guarde, abençoe. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor foi misericordioso com a tua serva. Deus eterno, nós intercedemos também por toda a família do diácono Osni, da Valéria, abençoe-os, guarde-os, proteja-os. Pai, nós agradecemos pela bênção que o Senhor concedeu a José Carlos. Continue abençoando o teu servo. Pai, nós agradecemos também pelo estado da nossa irmã Vera estar bem, o Senhor ter cuidado, amparado, pela cirurgia ter corrido bem. Abençoe agora, Pai, no pós-cirúrgico, que ela se recupere rápido, bem, e fique perfeitamente, ó Pai, no seu estado de saúde. Abençoe os seus dias, toda a sua família, derramando bênçãos dos altos céus sobre eles, ó Deus.
Cuida, abençoa e fortalece. E agradecemos, ó Pai, por tudo ter corrido bem e que a sua saúde fique plena. Abençoe muito a nossa irmã Vera. Pai, abençoe a saúde da Ivanilde, da Iracema também. Abençoe a vida do presbítero Ricardo, da nossa irmã Letícia, de toda a sua família. Cubra-os, ó Pai, debaixo das tuas asas, protegendo-os, livrando-os de todo o mal. Deus, clamamos pela Aline, te louvamos pelo seu aniversário ontem. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, cuide dela, ó Deus, dê força, dê ânimo, que a cada dia mais ela seja íntima de ti, ó Pai, desfrute da tua bênção, da tua comunhão. Abençoe toda a sua família, todos os seus amigos, cuidando de cada um deles, ó Pai, e protegendo-os, livrando-os de todo o mal. Pai, cuida da tia Clarete, da Priscila, cuida, ó Deus, da Daiane, da Laurinha, do Andrezinho, do André, do Dudu. Derrama a bênção sem medida, ó Pai, sobre o tio Zé. Cuida, ó Pai, desta família. Abençoe o Alessandro, a saúde dele também. Abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, toda a família da Aline. Deus, intercedemos pela vida do pastor João Benedito, lá em Mogi Guaçu, que está fazendo aniversário hoje. Derrama a bênção sobre a vida do teu servo, capacita-o no pastorado da segunda igreja presbiteriana de Mogi Guaçu, dê sabedoria, cuida dele e da sua família. Abençoe toda aquela igreja também, ó Deus. Abençoe muito a família da dona Irene, cuida dela, protege, fortaleça. Deus, que o teu grande amor e o teu cuidado esteja com a dona Irene e com toda a sua família. Bem como, ó Pai, a tua bênção esteja sobre todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco nesta live, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos mandar os abraços. Se você não deu um alô aí para a gente, dê um alô para que você receba um abraço. Então, boa noite, tia Clarete, lá de Mogi Guaçu, que Deus abençoe. Um abração para o João, nosso vizinho, né? João, Deus abençoe você, a Tamires, a Júlia, a Maria, a mamãe do João também que está aí, né? Que Deus derrame bênção sobre esta família. Não, deu uma travadinha aqui. Boa noite para a Letícia, para o presbítero Ricardo. Deus abençoe. Um abração para Léo, presbítero Max. Ô, Max, não precisa agradecer as palavras, não, é verdade, tá? O Max sempre muito contundente, bem como o Tiago, né? Bênção de Deus, um privilégio ouvi-los, né? Um embasamento teológico, assim, sem... É um privilégio, né? Para uma igreja ter dois presbíteros, ter um conselho no todo tão capacitado como nós temos aqui. Então, boa noite, Rose Andrade, que Deus abençoe. Um abração para a tia Efigênia também, que nos assiste lá de Águas de Lindóia, para o Chico. Um abração para a Rosilda Andrade, que Deus abençoe. Um abração para a dona Zeni, para o seu Dino, para a Ana, que nos assistem lá de Xanxerê. Um abração para a Lígia Soares. Um abração para o Paulo Paim, para a Rosane, para todo mundo lá de Xanxerê, né, na Chácara Melo, para o Gabriel. Que Deus abençoe, viu, Paim? Um abração para ti, muita saudade de vocês. Um abração para nossa irmã Dulceleia Pereira, sempre presente conosco, lá da Igreja Presbiteriana de Itapema. Que Deus abençoe muito a vida da nossa irmã. Um abração para o Carmelito e para a Marina, nossos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana Filadélfia, né? Segunda Igreja Presbiteriana aqui de Blumenau. Que Deus abençoe muito, viu, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe o pastor Márcio, pastor lá da Segunda Igreja. Um abração para a Benedita Domingues, lá de Mogi Guaçu. Que Deus abençoe. Um abração. Um abração para o Tiago, para a Gláucia também, que Deus abençoe muito, né? Tiago Metz, nosso presbítero, né, que trouxe a palavra para a gente no domingo, bênção de Deus. Rapaz feio, né, ele, já viu o vídeo dele? Rapaz feio, imagina se o Tiago fosse bonito igual eu, pastor da igreja, estava feio. Mas nasceu feio, fazer o quê, né? Tá bom, né, Gláucia, é importante ter saúde, né, Gláucia? Um abração para a nossa irmã Carmen Vega, para o nosso irmão Omar, que Deus abençoe muito. Derrame bênção sobre a vida de vocês, os familiares aqui no Brasil, os familiares lá no Chile.
Um abração aqui. Já mandei um abraço para a tia Clarete, né? Que apareceu. O pessoal falando que a Aline, né? Eu elogiei, viu? Falei que a Aline é extremamente inteligente. Mas não é muito bom, não. Um abração para Claudete Bittencourt, lá de Itapema. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia. Um abração para o nosso irmão Osias Costa. Que Deus abençoe muito meu irmão. Abençoe a recuperação da nossa irmã Vera. Um abração para vocês aí. Em Rio dos Cedros, né? Que nossos irmãos estão lá. Que Deus abençoe muito. Um abração para o diácono Osni, para a nossa irmã Valéria, que Deus abençoe muito. Um abração para a Solange, que nos assiste lá de Xanxerê. Um abração para a tia aí, Solange. Um abração para o Samuel. Ó, bela camisa por baixo aqui, ó. A camisa do CFC. Futebol não joga nada, mas o costelão deles é uma beleza. Um abração, viu, Samu? Deus abençoe muito. Um abraço para ti, para a Samanda, para a Nanda. Um abração para a Dona Irene, lá de Mogi Guaçu, da minha igreja, né? A igreja que me mandou para o seminário. Um abração, viu, Dona Irene? Muita saudade de vocês. Mando um abraço para todas as filhas, né? É tudo com F, as filhas e o filho, né? É tudo com F, a família F. Então, que Deus abençoe. Um abração, viu, Dona Irene? São os nomes que apareceram aqui para mim. Tem mais algum nome aí, Aline? Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, muito obrigado a todos e a todas pela companhia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então nós voltamos amanhã com louvor às 19h30, com o estudo em Romanos às 20 horas e também com esse momento de oração. Então que Deus abençoe a todos e a todas. Boa noite e até amanhã.